Ok, essa próxima aula agora nós iremos dar continuidade ao que a gente fez na aula passada, que é trabalhar nos fios de cabelo, né? Trabalhar no cabelo dela. Então, temos que dividir bem as mechas, né? Isso, aplicando um pouco de sombreado em algumas partes, para a gente ir conseguindo dividir. Nós vamos criando as divisões das mechas do cabelo com as cores mais escuras. A gente vai conseguindo criar essa ilusão, né? Nossa tinta acabou, nós iremos fazer o mesmo processo que fizemos na aula passada. Nós iremos adicionar 2 gotas de preto e 2 gotas de vermelho, uma gota só de vermelho, né? Vamos colocar primeiro aqui uma gota só de vermelho, pronto. Agora nós iremos misturar, sempre misturando distante do seu trabalho, para você não danificar o seu trabalho. Eu vou dar uma giradinha aqui para não bater tanto reflexo, para vocês poderem perceber os detalhes que nós fizemos na pintura até agora. Sempre é bom ter uma folha de teste para você perceber se a cor que você criou está parecida com a cor do desenho. Aqui nós já conseguimos alcançar um nível satisfatório no realismo da pintura desse cabelo. Nós vamos continuar aplicando os detalhes, aplicando os traços. Vamos aproveitando, né, a tinta, nós vamos voltando naquelas partes que ainda faltam detalhes ainda que a gente não fez. Sempre limpando a ponta do aerógrafo. Ainda mais se tratando de partes que são traços pequenos, como a parte do olho dela, cílios, então você tem que ter muito cuidado, aproximar o aerógrafo da superfície, puxar bem devagarzinho, observar se está saindo tinta. Ok,
E a gente trabalha com esses traços, né, que são mais difíceis. A gente pode usar um stencil para pegar aqui onde começa o traço. E fazer esse detalhe, né? Essas partes aqui são partes que exigem um pouco mais de precisão. São partes que temos que fazer com mais cuidado. É bom também controlar a questão da velocidade que você faz o traço. Quanto mais rápido você fizer, mais fino o traço vai ficar. Opa, acabamos de bater por acidente a ponta do aerógrafo na superfície. Isso acontece quando a gente está trabalhando com traço. É bom a gente, por segurança, colocar o dedo para o aerógrafo não bater na superfície, ok? A ponta da agulha. No nosso caso que não chegou a entortar a ponta da agulha, mas chegou a encostar na superfície. É bom a gente lembrar aí de ter esse tipo de cuidado. Então agora, o próximo passo, nós iremos criar uma espécie de marrom alaranjado, né? Nós iremos misturar o amarelo, com o vermelho. 3 gotinhas de amarelo. Vamos colocar uma gota só de vermelho para a gente criar um laranja. Já tem um restante de tinta ainda marrom lá dentro. Essa cor vai se misturar. Nós iremos tentar criar uma cor quase cobre, né? Quase um cobre, tom meio alaranjado, que será essa parte mais clara do cabelo dela. Então nós conseguimos criar uma cor mais voltada para o laranja. Nós vamos colocar mais um pouco aqui de amarelo para a gente conseguir criar um tom mais alaranjado, que são os reflexos que tem o cabelo dela. Usar o amarelo e vermelho, né? Pouco vermelho, tá? Colocar mais vermelho do que amarelo, né? E sim o contrário, nós iremos colocar mais amarelo do que vermelho para a gente conseguir criar um tom meio laranja. A gente vai misturando aqui bem. Cada tinta vai reagir de uma maneira. Existem tintas que vão ter um aspecto mais escurecido, como é no caso dessas Aerocolor, né? Elas vão ter um aspecto mais escurecido. É uns tons que dá para você trabalhar muito bem no trabalho que fizer. Aqui nesse cabelo nós iremos retornar aqui finalizar com tons claros, né? Por causa da nossa claridade, a câmera não está pegando bem, mas se eu encontrar um foco que melhor, pode perceber que a cor está pegando. Então, o que nós iremos fazer? Uns toques com esse tom que nós acabamos de criar, um tom meio alaranjado.
Depois que nós fizermos isso, nós iremos acrescentar um pouco de branco aqui para a gente conseguir clarear essa cor, ok? Uma coisa importante quando você pegar uma tinta, um pote de tinta, sempre é bom você agitar, igual aquela antiga frase, né? Aquele chavão, agite antes de usar. Mais uma aula aí, nós iremos continuar essa pintura. Deixa eu pegar uma folha de teste aqui. Sempre é bom ter uma folha de teste ao lado, aquela folha que você testa a cor, o aerógrafo, a pressão, para ver se está saindo tinta. Estávamos fazendo alguns efeitos nesse cabelo, nós iremos continuar porque existem muitos detalhes a serem feitos nessa pintura. Nós precisamos ir concluindo esse trabalho. Alguns reflexos, né? Essa parte de cima aqui tem bastante reflexo. Nós iremos começar aqui a adicionar. A parte de detalhes é a parte que é mais difícil, né? Digamos, em qualquer trabalho. Parte dos detalhes, quando você vai aproximando o trabalho do final, a parte dos detalhes é as partes que dão mais trabalho. Então é bom a gente ter um pouco de paciência, que os erros podem vir, pode acontecer. Então é bom ter um pouco de paciência nessa etapa. Então aqui eu vou fazendo como se eu estivesse fazendo traços com o aerógrafo mesmo. Puxo o mínimo do gatilho para trás, não puxo tudo. Então eu puxo ele um pouquinho só para eu conseguir realizar os traços do meu trabalho. Sempre puxando para trás, e quando for terminar de fazer o traço, voltar o gatilho para frente, jamais soltar o dedo, né? Você puxa para trás para sair o ar e fecha para frente, fecha o fluxo de tinta para frente, levando o gatilho para frente. Podemos usar aqui também o nosso pedaço de stencil, né? Conseguir fazer alguns pedaços de mecha mais claro. Isso vai nos dar mais precisão. Então isso vai nos dar mais precisão nos detalhes, vai nos dar um corte mais perfeito, né? Alguns fios de cabelo, nós iremos riscar eles com o próprio aerógrafo bem devagarzinho. Nós vamos fazer você conseguir fazer traços finos. Sempre vai ser mais difícil você conseguir realizar traços com aerógrafo, tá? O aerógrafo pode ser o melhor aerógrafo do mundo, sempre vai ser difícil, sempre vai ser um desafio você conseguir executar traços
no seu trabalho. Mas os detalhes sempre vão ser o que enriquece o nosso trabalho. Então, por mais que seja difícil, o aerógrafo que você use não permita você fazer esse tipo de detalhe, não significa que só com o aerógrafo que você tem que fazer. Você pode usar também um lápis, uma caneta. Você pode mesclar a técnica da aerografia com lápis, com outro tipo de material. Então, se você não consegue fazer de um jeito, você pode tentar de outro. Você pode usar um lápis, pode usar um estilete de precisão para fazer um risco. Então, os fios do cabelo dela aqui, nós vamos ter que ir fazendo esses fios a fios com aerógrafo. Nós podemos fazer com outras técnicas, usando lápis, usando uma espécie de caneta, mas o ideal é que se faça com aerógrafo. É o mais difícil, né? Mas é o mais correto. É o mais correto que se faça com aerógrafo. Sempre temos que observar a questão dos reflexos na própria referência. O cabelo, muitas vezes, ele tem reflexos de luz. Nós precisamos trabalhar em cima desses reflexos. A gente criar o próprio efeito de realismo do próprio cabelo. Então, aí nós vamos criando os reflexos, né, no cabelo, e isso vai nos dando mais um realismo. Então a gente tem que trabalhar tanto na questão de dividir as mechas com o stencil, e tanto na questão de criar os traços com o aerógrafo. São esses detalhes que compõem o cabelo. Agora nós iremos adicionar um pouco de branco. Então vocês podem perceber que nós não estamos utilizando nem o preto 100% e nem o branco 100%. Escurecendo ou deixando mais claro outros tons e trabalhando em cima. Porque se a gente simplesmente jogar o preto para fazer sombra, simplesmente nós iremos criar um trabalho artificial, né, do que um tom real. Então, se você tem o trabalho de diluir essa cor, mais trabalhar com ela como se fosse uma base, do que você muitas vezes usar a cor ou o branco ou o preto, você acaba tendo um trabalho com uma cor mais voltada para o realismo, que você está diluindo a tinta.
Então é sempre bom ter essa noção também. Não usar o preto 100% no trabalho, não usar o branco também 100% em um trabalho, para que você não comprometa a qualidade da sua pintura, do seu desenho. Então nós iremos trabalhando aqui fio a fio praticamente, até atingir o nível que nós estamos